Oi, gente, boa noite. Iniciando então mais uma live aqui para vocês. Hoje um tema bem importante sobre ansiedade e compulsão alimentar. Voltamos. Voltamos. Então, sejam todas bem-vindas, iniciando mais uma live aqui para vocês. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna Menegari, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino e hoje estou com minha colega Patrine Bis, nutricionista também e com experiência em emagrecimento feminino também, né? Isso. Então, hoje a gente vai falar de ansiedade, compulsão alimentar e tudo que engloba esse contexto geral que a pessoa não consegue emagrecer. Então, meninas, sejam todas bem-vindas. A gente vai começar a falar de autoestima, de ansiedade, de alimentos para controlar o contexto da compulsão alimentar, da ansiedade, da sua autoestima baixa, tá certo? Então, compartilha essa live aqui, ó, com alguém que precisa de fato emagrecer, que você sabe que é ansiosa, tem histórico de depressão. Essa live vai servir para essa pessoa, tá bom? É um prazer receber cada uma de vocês na noite de hoje. Então, bora começar mais uma live aqui. E, gente, as pessoas que nos procuram para emagrecimento, inclusive as nossas alunas, né, que estão chegando dentro do Método da Fitness, o que elas nos relatam? Ah, eu preciso emagrecer porque eu tenho a autoestima baixa. E por que a autoestima está baixa? Porque viveu ou está vivendo aí um contexto, né, de sobrepeso, de obesidade, de efeito sanfona, das roupas não servirem mais. Então, isso faz a pessoa ter uma autoestima baixa, de se olhar no espelho e não estar mais visualizando a pessoa que era alguns meses atrás, feliz, vestindo, sei lá, um biquíni, vestindo uma roupa legal. Então, isso faz a pessoa, de fato, não gostar mais do que está vendo. E com isso vai originando ansiedade, angústias, depressão, compulsão alimentar, né, ansiedade e todos os outros sintomas que você já conhece, não é mesmo? É isso. Uma coisa ele vem trazendo a outra, né? Porque essa autoestima baixa, ela vai trazer uma insegurança para essa mulher. Então, toda vez que ela começa ali um ciclo, né, um processo de emagrecimento, muitas vezes, às vezes, ela começa assim com um pensamento negativo de que mais uma vez eu vou tentar emagrecer, mais uma vez eu não vou conseguir. E aí aquilo começa a gerar uma ansiedade tão grande que ela quer emagrecer tão rápido. E acaba o quê? Ao invés de levar o processo para frente, né? Essa ansiedade vai vindo, essa compulsão vai vindo, ela vai comendo cada vez mais, vai se deixando de gostar cada vez mais, a autoestima lá embaixo cada vez mais. Então, uma coisa ela vai vindo puxando a outra, né? Geralmente é assim que a gente vê, né? Dentro dos nossos consultórios, as alunas do método, é sempre assim nesse ciclo. Exato. E a frustração vem vindo, né? Porque a pessoa não consegue ter um ponto de partida, a pessoa começa e desiste porque começa a não ver resultados, fica angustiada, ela começa a comer com um certo volume de comida para tentar amenizar as suas angústias, as suas depressões, e tudo esse quadro só vai o quê? Piorando, né? Então, meninas, a primeira coisa que vocês devem fazer para tentar amenizar esse contexto de ansiedade, de compulsão, de melhorar a sua autoestima, é talvez não se cobrar tanto, tá? É olhar para dentro de si e ver o que, que você consegue dar conta de fazer. Ah, eu consigo hoje dar conta de fazer essa refeição. Eu consigo dar conta hoje de ir ao supermercado. Então, você não deve se cobrar tanto ao ponto. Por quê? Porque quando você se cobra tanto, você começa a ficar com aquele sentimento de que você tem muita coisa para fazer, mas você não consegue fazer nada. Então isso acaba o quê? Atrapalhando o seu desenvolvimento, tanto psicológico, né, na parte emocional, quanto a parte fisiológica, a parte de alimentação, ok? Então o primeiro ponto aí
na sua casa e dentro de você, não se cobrar tanto no processo de emagrecimento, porque dessa forma você começa a ver o que? Os resultados acontecerem, por menores que sejam, tá? Mas você começa a ver os resultados acontecerem. Então, essa é a minha primeira dica, não se cobrar tanto no processo de emagrecimento, porque dessa forma você diminui a sua ansiedade, as suas angústias, tristezas, compulsão alimentar e faça o que está ao seu alcance. Isso vem de encontro com algo assim que a gente também vê bastante, eu ouço bastante, que é a questão de culpa, né? As mulheres às vezes se sentem culpadas por comer tal coisa ou tá fazendo de tal forma. Então, junto com essa tua dica aí, eu colocaria também eliminar a culpa, né? Então, se tá no processo de emagrecimento, hoje, por exemplo, comer um pedacinho de chocolate, vamos supor. Muitas vezes as mulheres ficam, ai, por que que eu comi isso? Não deveria ter comido. Então não se culpe por isso, né? Segue ali adiante, aceita ali aquele momento, porque senão ficar se culpando é pior ainda também, né? Uhum, sim. E só deixa eu, peraí, desativar os comentários. E uma coisa que eu observo também muito, Patrícia, com muita frequência, as pessoas não identificarem o que é uma compulsão alimentar de um exagero alimentar, que são coisas muito diferentes. Digamos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E todo mundo fala, ah, eu tenho compulsão alimentar. Parece que abre a boca para falar que tem isso. Gente, isso é feio. Porque compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Ansiedade, bulimia, tudo isso não é legal de ter, de uma pessoa ter, tá? Então não enche a sua boca para falar de algo que você não conhece. Então, assim, o que que é uma compulsão alimentar? É muito diferente de exagerar no alimento. Por exemplo, a compulsão alimentar, ela é algo muito mais emocional. A compulsão alimentar não é assim, ah, eu comi uma barra de chocolate e tenho compulsão alimentar. Não tem nada a ver isso, ok? Compulsão alimentar é um episódio em que a pessoa tem e é, ela não difere se o alimento ele é salgado, se é doce, se é muito ou se é pouco. Ela só quer comer, ela quer comer um grande volume. Por exemplo, uma pessoa com compulsão alimentar, ela não escolhe o que ela quer comer, ela come o que tem. Então, eu já vi cliente minha falar assim, Nutri, eu tenho compulsão alimentar e eu sei identificar que é uma compulsão alimentar porque tinha uma panela de arroz, eu estava num episódio de compulsão e eu comi a panela de arroz inteira. Isso é ter compulsão alimentar. Ela não escolheu, não, ai, eu tô com compulsão alimentar, que vontade de comer um chocolate. Ai, que vontade de comer um camarão. Gente, isso aí não é compulsão, isso é uma seletividade alimentar. E talvez você exagere comendo chocolate, talvez você não consiga se conter a comer um pudim e você coma tudo, mas não é compulsão, ok? É um exagero alimentar da sua parte, que dá para ser tratado também igual como a compulsão, mas a compulsão é um transtorno alimentar, né, Patrine? As pessoas confundem muito E isso. confundem. Às vezes a pessoa só exagera ali mesmo no dia a dia e não quer dizer que ela é compulsiva, né? Então, essa tua explicação realmente foi muito boa, porque na compulsão a pessoa não controla, né? É algo mesmo assim que é incontrolável. Então, requer uma ajuda, né? Todo ali um contexto de apoio para aquela pessoa. Então, é bem diferente aí daquela que só quer comer bastante mesmo, né? Como tu comentou aí agora. Isso. E a compulsão alimentar, ela é uma doença, tá? Tanto é que ela tá no CID, né? CID, para quem não sabe aí, é quando o médico dá o parecer dele, carimba, coloca os números ali classificando que é uma doença assim, assim, assado, entendeu? Já a parte de exagero alimentar não é uma doença. É algo que precisa ser tratado, sim, mas vem por alguns motivos: estresse, ansiedade, um dia que não foi legal no trabalho, não comeu durante o dia todo, então vai ter um exagero alimentar em alguma refeição do seu dia, passa muito tempo em jejum, então isso é um exagero alimentar. Já a compulsão alimentar é totalmente diferente, ela é um transtorno mental. Então, por isso que eu falo que a pessoa que tem esse transtorno alimentar, ela não seleciona os alimentos, ela simplesmente ela come, entenderam? E como eu falei, né, vem aí por diversos motivos.
E não tratando, te leva a ter uma crise de depressão, te leva à obesidade. Geralmente, quem é muito obeso, né, tem compulsão alimentar. Não tô falando, tô generalizando, tá? Mas a grande maioria tem. É. E aí o problema é as pessoas que às vezes são compulsivas ou que têm uma ansiedade, elas tendem a ir para um lado alimentar que não é muito legal, né? Que vai piorar esse quadro. Então elas vão estar consumindo alimentos ultraprocessados, muitas vezes, né? Super industrializados, que ali vão inflamar ainda mais questão neuronal, né, ali de cérebro, conexões, neurotransmissores, questão hormonal. Então, por quê? Porque são alimentos que são mais ricos em açúcar, em gorduras ruins, né, em corantes, em tudo aquilo que a indústria coloca e que aí vai piorar ainda mais esse quadro, né? Então, a alimentação é a base para isso. Se a pessoa, num momento desse, não consegue controlar, ver o que tem pela frente, o que tem pela frente é esse tipo de alimento, vai piorar cada vez mais. Exato. E aí, as pessoas falam, eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa. E, gente, a gente já falou em outras lives, né? Qual é a causa da tua ansiedade? Você sabia que a ansiedade não tratada, ela te leva a ter a compulsão alimentar, o exagero alimentar, ela te leva a ter depressão, ela te leva a chegar a lugares que você nunca chegou. E eu te digo, não queira chegar, porque é terrível, tá? Então as pessoas também falam, é que eu sou depressiva, é que eu sou ansiosa. Fulano, o que você está fazendo para amenizar esses sintomas? Não estou fazendo nada, quer dizer, estou tomando remédio. É o que as pessoas hoje fazem. Tá com uma dor aqui é remédio, tá com uma dor ali é remédio. Eu tô com compulsão alimentar, ela vai lá e toma medicamento para inibir o apetite, como se isso fosse resolver. Não vai resolver. O que vai resolver você amenizar os sintomas da ansiedade, da compulsão, é a sua alimentação e uma terapia. E por que que eu falo isso, gente? Porque, claro que é muito mais fácil você ir na farmácia e comprar um medicamento. Entendeu? Claro que é. Seria muito mais fácil você tomar um medicamento para emagrecer, mas ele não é efetivo. Não é verdade? As pessoas não voltam a engordar tudo de novo depois que tomam medicamento para emagrecer. Isso é confortável. Tá muito fácil, né? Então as pessoas sempre vão optar pelo lado mais fácil primeiro, sentir as dores depois e procurar tentar fazer o certo depois que, digamos que o negócio ferrou de vez, né? Isso acontece com o emagrecimento, as pessoas se recorrem a métodos fáceis primeiro, procedimentos invasivos de cirurgias plásticas, a procedimentos estéticos e deixam a alimentação, que é a base primordial, por último. Porque eu fiz cirurgia plástica e agora eu já engordei tudo de novo. Porque eu fiz redução de estômago e não resolveu de nada. Porque eu fiz criolipólise e não resolveu de nada. Começa a culpar as pessoas por causa disso, gente. Não façam isso, não seja essa pessoa. Você não fez o que era para ser feito. Então, a única culpada nessa história toda é você, por querer não sair da sua zona de conforto e procurar o que é fácil, ok? Então, quem tem ansiedade, quem tem compulsão, quem está em sobrepeso e obesidade, tem que buscar solucionar todo esse contexto com os alimentos antioxidantes, que são alimentos que vão entrar na sua corrente sanguínea, vão fazer uma limpeza, vão fazer um detox aí no seu fígado, vão começar a tirar as impurezas, as toxinas dos alimentos que são riquíssimos em aditivos, em corantes. Por quê? Porque são eles que pioram o quadro de obesidade, ansiedade e compulsão. Vocês sabiam disso? Olha que informação rica que a gente está passando para vocês hoje, tá? Então, tudo que é embalado, tudo que é enlatado, tem o quê? Muito corante, muito conservante, muito estabilizante de sabor. Tem muita tranqueira ali. Tudo isso faz agravar, tá? A sua ansiedade, a sua depressão, sua compulsão. Então, quanto menos coisas industrializadas vocês consumirem, vocês vão perceber uma melhora significativamente nesses sintomas. E lembrando, né, Patrine, que
A nutrição, ela não vai tratar a causa, né? Isso. A pessoa tem que realmente ir em busca da causa, né? A nutrição, ela vai dar a base para que o organismo faça corretamente todos os processos ali que tem a ligação, né? Que levam a uma ansiedade, que levam a uma depressão, toda essa questão de neurônios, como eu falei anteriormente, né? A produção de serotonina. Então, a alimentação, ela vai ser a base disso. Mas a causa, porque a causa pode ser uma causa psicológica, uma causa que veio da infância, né? Pode ser diversas causas. Então, a pessoa, ela tem que buscar ajuda, e nesse caso, uma psicóloga aí é super indicada para que ela descubra o que está causando isso nela, né? E paralelo a isso, buscar as outras alternativas que vão auxiliar, que entre elas alimentação, uma atividade física, né? Enfim, tudo que possa Isso. aí vir a ajudar ela. É porque a nutrição ela vai amenizar esses sintomas, mas a causa, como a Patrine falou, não. Porque é algo que vem muito dentro da gente. Pode ser aí você estar remoendo o seu passado, pode te levar a ter uma ansiedade, uma compulsão, né? Até mesmo um quadro de depressão. Pode ser um excesso de futuro, uma ansiedade aí de algo que nem chegou, né? Pode ser por estresse, pode ser por N fatores. Então tem que buscar solucionar isso e aí, cuidar da alimentação, que é a sua base. E também a gente entra num ponto muito legal agora, gente, que é a parte das plantas medicinais. Como que as plantas medicinais podem amenizar tudo isso, tá? E eu falei amenizar, eu não falei curar, tá bom? São coisas bem diferentes, né? Então, assim, antes de falar de plantas medicinais, de ativos, de chás, de tudo isso, gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu quero saber. A gente está falando de ansiedade, compulsão alimentar e como amenizar isso através da alimentação e também das plantas medicinais, tá? Essa live tá legal para vocês? Tá fazendo sentido? Comenta aqui pra gente, ó, e compartilha aqui no aviãozinho, né? Não custa nada aí com uma amiga, alguém do seu trabalho, tá bom? Então, gente, é, quando a gente fala, né, de amenizar os sintomas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que tá o sono de vocês? Vocês dormem bem? Ou você é aquela pessoa que vive acordando na madrugada, ou fica se revirando muito à noite, né? Como que tá isso? Você está indo dormir muito tarde, acordando muito cedo? Como que tá o contexto do seu sono? É um sono profundo? É um sono picado? Dorme pouco? Isso também influencia negativamente quando você dorme pouco, quando você dorme picado, quando você se vira muito à noite, tá bom? Isso piora o quadro de estresse, o quadro de ansiedade ao longo do seu dia. Imagina uma pessoa que ela é estressada já por natureza, e ela já acorda o quê? Mal-humorada pela manhã. Então ela já não tem paciência de fazer um bom café da manhã. Ela já não tem paciência de organizar a sua vida ao longo do dia para cuidar disso. Ela já fica o quê? Mais ansiosa. E aí chega à noite e acaba descontando a sua raiva, a sua ansiedade em algum alimento. Ela ali já faz um pico, né, de excesso de alimentos no período noturno. Ah, porque eu vou tirar o jantar para emagrecer. É isso a solução, gente? Sério que as pessoas ainda pensam nisso? Se isso fosse de fato a solução, o que eu estaria fazendo aqui? O que os outros nutricionistas estariam se formando para quê? Acharíamos a solução da obesidade. Então, por isso que eu falo, né, Patrine, que todo mundo quer um método fácil. Ah, tomar medicamento é um método mais fácil. Ok, então solucionou a obesidade? Não preciso mais trabalhar, vou procurar outra profissão. Ah, vou fazer uma cirurgia plástica. Não adianta, gente, tem que mudar aqui primeiro, ok? Tem que mudar o seu contexto de ver a comida, saber o que tem que comer, como combinar os alimentos, tudo isso. Sem isso, você não vai conseguir ir para frente. Infelizmente, né, Patrine? Exato. Se tudo isso já, né? Chás emagrecedores, shakes, remédio,
tirar a janta, se tudo isso já tivesse dado certo, não existia mais nutricionista na Terra, né? Pronto, todo mundo era magro, tinha dado tudo certo. Mas a gente vê que não é assim que funciona. Bem pelo contrário, né? Todo mundo que utiliza aí desses meios geralmente volta depois com um peso aí o dobro e tem mais dificuldade ainda de emagrecer. Por quê? Porque fez uma bagunça dentro do organismo. Desequilibrou tudo que tinha ali dentro para funcionar. E aí, para colocar essa casa em ordem, aí arrumar cada partezinha, leva um tempo. E aí as pessoas não têm essa paciência, né, de ficar um ano em tratamento para emagrecer da forma correta, não. Já querem ali em um mês perder tudo aquilo que engordaram, né, ao longo aí de um tempo. Então, tem que mudar realmente, como a Bruna disse, aqui dentro primeiro. Exato. E esse é um jeito clássico que as pessoas fazem, né? Elas restringem o que não deveriam, causa mais vontade de comer comidas que não deveria também, e vive aí o tempo todo num efeito sanfona, num círculo errado, né? Então isso vai piorando, tá? A autoestima vai baixando, não é mesmo? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas de vocês já retiraram algum alimento na esperança de emagrecer? Comenta aqui para mim, por favor. Ah, eu já. Eu não. Ah, eu já fiz isso. Eu vi no começo da live que uma pessoa falou: estou tomando remédio para endometriose e está me inchando. Tá, e você está procurando solucionar isso? Tem uma causa por estar acontecendo isso. Provavelmente não está tomando a quantidade de água que deveria ao longo do dia. Provavelmente é sedentária. Provavelmente come poucas fibras, come poucas frutas. Não tem um contexto de salada legal aí no seu almoço, no seu jantar. Tem um excesso de carboidratos. Então isso também piora ansiedade, compulsão, excesso de alimentos noturnos, tá? Insônia. Então, a sua má alimentação é a causa de tudo que você tem hoje. Não busque falar assim para desculpas, né? Não, já sei o que é. O que está me engordando é que eu tô tomando isso. Não, o que está me engordando é isso. Você fica procurando desculpas onde não existe. Para com isso, ok? Vai buscar solucionar com outras estratégias, ou seja, com a alimentação. E existem alimentos importantes para tratar a ansiedade e compulsão, né, Patrine? Insônia também, né? Poderia falar algum deles? Sim. A gente tem que pensar assim numa base que são fontes de triptofano, né? O triptofano ele vai se converter lá no final do processo em serotonina, que tem a relação com a ansiedade. Então, tem alguns alimentos aí que são fontes de triptofano. Entre eles a gente tem a banana, que é um alimento que a maioria das pessoas consome, cacau. Então, a gente colocar aí no dia a dia um cacau 100% em pó, ou o próprio chocolate, né, com um teor legal aí de cacau, já uns 70% cacau, já é um alimento bem bacana para estar dando essa base ali. A questão de peixes, né, salmão também tem, as leguminosas, que é a família do feijão, então grão de bico, por exemplo, lentilha, são alimentos também que são fontes de triptofano e que são fáceis, né? De todo mundo todo dia come feijão, né? Todo dia a maioria das pessoas come banana. Então é só ter esse ajuste aí desses alimentos para estar auxiliando nessa produção Uhum. também. Semente de chia, linhaça, né? A própria suplementação de ômega 3, já que a gente não tem o hábito de consumir peixe todos os dias, e mesmo que consumisse, a quantidade seria muito baixa, né? Do que a gente de fato precisa. Então, por isso que hoje, cada vez mais, as pessoas estão esquecendo com mais frequência as coisas, estão tendo episódios de olhar, o que eu ia fazer mesmo? Né? Então, isso já é uma deficiência de ômega 3, de vitamina B12, de zinco e de outras vitaminas também do complexo B. Né? Então, a gente tem vários ômegas 3 aí na prateleira de uma loja, basta saber o que? Escolher. Assim como a gente fala, saber escolher os alimentos para isso também. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os melhores chás, tá? Para aliviar a ansiedade, compulsão e te ajudar a emagrecer. Então, se você quer saber sobre isso, comenta aqui agora. Comenta, sim, eu quero saber. Comenta, preciso que vocês comentem. Senão a gente não vai falar, tá bom?
Bom, gente, e vocês sabem quanto comer? O que comer? Que horas comer? Como combinar os alimentos? Tanto para emagrecer, quanto para amenizar um sintoma, né? Quanto para tratar alguma doença. E quando eu falo tratar, eu estou falando de obesidade, eu estou falando de hipertensão, eu estou falando de diabetes, eu estou falando de ovário policístico, eu estou falando de N patologias que são acometidas por causa da obesidade. Por causa do excesso de alimentos, né, Patrine? As pessoas pouco não sabem, mas a endometriose, vou falar da endometriose porque foi um assunto que foi abordado bem no início da live, tá? As pessoas que têm endometriose, por exemplo, elas não podem consumir açúcar, elas não podem consumir farinha branca, elas têm que ter uma alimentação toda diferenciada. Então, tudo é muito individualizado, ok? Você sabe qual é o melhor chá para dormir? Qual a melhor combinação para isso? Por quanto tempo que você tem que comer determinado alimento, se quiser tratar alguma patologia ou emagrecer, será que você sabe? Ou você não sabe? Então, o que você pode ter certeza que você vai comer e não vai engordar? Você sabe essa informação também? Ou você não sabe? Né? Então, essas são só algumas das perguntas que as pessoas se fazem diariamente e também nos fazem diariamente, né, Patrine? Existem muito mais perguntas e dúvidas relacionadas a emagrecimento e a patologias também, tá? E então, não entender, né, que existem aí diferentes tipos de combinações para determinados alimentos, para os chás, acaba influenciando negativamente no seu resultado, ok? Não saber identificar rótulos de alimentos, gente, é um erro assim, ó, horroroso, tá? Não saber as necessidades individuais que o seu corpo precisa também para emagrecer, para tratar a ansiedade, né? Para amenizar os sintomas de compulsão, de estresse, tá? E sempre serão barreiras que vão te impedir de chegar no teu tão sonhado emagrecimento, ok? Então, tudo isso que poderia ser um processo simples e duradouro e fácil, acaba se tornando algo muito frustrante para você, ok? Então, tudo isso, né, que eu falei até agora, são coisas que acontecem na vida de vocês. Que vocês, poxa, o que eu preciso comer para emagrecer? Como que faz isso? Como faz aquilo outro? Eu quero dizer que eu tenho uma opção para você. Quer entrar hoje no nosso método de emagrecimento Afine-se, que as inscrições vão encerrar após essa live terminar, tá? Um método 100% online, em que eu te ajudo a chegar no seu resultado de emagrecimento, de emagrecer 10 quilos em um mês, diminuir a sua ansiedade, a sua compulsão, saber lidar com esses sentimentos, aumentar a sua autoestima. Eu só quero mulheres comprometidas. Eu tenho apenas 2 vagas disponíveis e com certeza não vai durar até o final dessa live. Então, se eu fosse você, corri agora para fazer a sua inscrição. O link está na minha bio, ok? Então, meninas, lá dentro da plataforma você vai aprender sobre os melhores chás, sobre os melhores alimentos, como calcular a sua dieta, o seu plano alimentar de acordo com o quê? Com o seu orçamento, com a sua rotina, vai calcular quanto que o seu corpo precisa de fato para emagrecer. Então, tudo é muito individualizado, tá certo? Vai ter acesso ao grupo de alunas, à mentoria também, né? A gente vai pegar de fato na sua mão. Então, você vai saber esse chá é bom para quê? Ai, que legal, eu posso combinar com esse. Entendeu? Então, você não vai mais ter dúvidas quando alguém fala, ai, amiga, será que eu posso comer isso para emagrecer? Ó, isso daqui não pode. Por quê? Porque isso aqui tem excesso de carboidrato, então você tem que combinar com isso daqui, com esse aqui outro. Ah, e esse produto aqui é bom? Aí você vai olhar o rótulo e vai explicar para sua amiga, porque você vai aprender a ler os rótulos. Então, dentro do Afins, a gente pega de fato na tua mão, ok? E é isso que eu quero, pegar na tua mão e te levar ao emagrecimento. Então, eu tenho 2 vagas disponíveis para o método Afine-se e as inscrições vão encerrar daqui a pouquinho, tá certo? E, gente, falando em chá, né? Existem diversos e uma infinidade de plantas medicinais, ok? E agora a gente vai falar de 3 somente, 3 chás. Não são os mais importantes, mas a gente vai falar dos mais legais e mais fáceis de você encontrar também, né, Patrine?
Tem chá para emagrecer, tem chá para ansiedade, tem chá para compulsão. A gente vai falar um chá para noite, então para insônia, um chá calmante, né? E um chá para emagrecimento, ok? Não vamos falar combinações, não vamos falar quantidades. Nós vamos falar por que que ele é bom, tá certo? Então, bora. Eu vou começar a falar aí da Melissa officinalis, tá? Algumas pessoas conhecem como erva cidreira, erva doce. Então, ela tem vários nomes populares, tá bom? E o que que acontece, né? A Melissa officinalis, ela é encontrada, né? Talvez aí na sua casa, talvez uma loja de produtos naturais, talvez uma amiga te deu um pezinho, né? E você tem plantado aí. Então, a melissa, gente, ela é um fitoterápico, tá? Então, toda planta, né, ela é um fitoterápico, ok? Mesmo assim, a sua camomila, o seu funcho, qualquer coisinha, o seu hortelã, ela é uma planta medicinal. Ou seja, tem o poder de tratar alguma coisa, de amenizar um sintoma, combinado? Então, vou começar a falar da Melissa officinalis, então popularmente conhecida como erva cidreira, ok? E ela tem esse nome, né? Esse é o nome científico dela. O nome popular, erva cidreira, ou tem vários outros nomes dependendo da região que você mora. Qual é o melhor chá, então? O melhor chá é aquela planta seca, em que ou você colhe a plantinha aí na sua casa, ou você vai lá no Produtos Naturais e compra um pacotinho dessa planta, ok? E você vai fazer a infusão. E qual a propriedade, né, que ela tem, né? Ela tem por amenizar aí, a gente fala aí de um calmante, mas na verdade ela é antiespasmódico, ela ajuda aí no intestino, no estômago, ela ajuda em crises de ansiedade, em compulsão alimentar, ok? Ela ameniza esses sintomas, claro, associado com uma alimentação extremamente saudável, tá? Uma vida bem diferente da que talvez você leve hoje. Se você tomar o chá e não cuidar da base, não vai fazer nada. Vai ser só uma água saborizadinha, bonitinha, que vai estar entrando dentro de você, tá certo? Então, é, ela é indicada para esses casos, para te deixar um dia mais tranquilo, para você não sentir tanto a dependência de comer alguma coisa, tá certo? E qual o chá que tu considera legal para a parte do sono, Patrine? Olha, eu gosto bastante da passiflora. A passiflora é a flor do maracujá, né? Que a gente chama ali, vem do maracujá. E a passiflora também, como ela atua aí a nível de sistema nervoso central, ela auxilia nessa questão da insônia. Ela também é considerada um chá calmante, então também ajuda na ansiedade. É uma planta aí que eu adoro trabalhar com ela. Ajuda a regular o ritmo do coração, a questão de pressão arterial, né? Na questão de menopausa, a gente também pode estar trabalhando com ela. Então, a passiflora está aí entre essas plantas aí muito indicadas para esses casos. Uhum. Gente, boa noite para quem vai chegando agora. A gente está falando aí agora de alguns chás, tá? Importantes tanto para emagrecimento, quanto para a parte de ansiedade, quanto para a parte de sono, ok? Agora eu vou falar um para emagrecimento. Então, se você por acaso, né, já está fazendo uma dieta, está cuidando da sua alimentação, mas talvez você está cuidando do seu jeito, né? E tá tudo bem você cuidar do seu jeito, ok? O importante, eu sempre falo, é continuar e nunca desistir, independente de onde você esteja hoje. Mas se você tiver a oportunidade de estar com pessoas profissionais que te levem a ter um resultado certo e de qualidade, eu tenho 2 vagas para o método Affinice de emagrecimento, que vai encerrar daqui a pouquinho, tá bom? O link está na minha bio. E agora eu vou falar do chá para emagrecimento. Eu gosto muito da Camellia sinensis, o famoso chá verde. Ah, Nutri, mas eu já tomei e não deu resultado. Você não cuidou da sua alimentação. Por isso que não deu resultado. Ele não é só para emagrecimento, ele é para outras patologias também, mas não vou me ater a isso agora, tá? Vou falar na parte de emagrecimento. Então, ele faz um relaxamento no seu intestino, ele te ajuda a eliminar as toxinas do teu corpo que passam lá pelo seu fígado, ok? Então, esse chá é capaz de te ajudar o quê? A fazer
mais xixi ao longo do dia. Com isso, você precisa consumir mais água para eliminar mais toxinas e tomar o chá verde, ok? Então, mais uma vez, lembrando que o chá de sachêzinho não vai resolver. Tem que ser o chá de planta, planta medicinal, que você encontra numa loja de produtos naturais, ok? Opte sempre por um chá que venha lacrado, em uma embalagem lacrada, para você não correr o risco de uma contaminação cruzada, sabe? Por quê? Nas lojas é muito comum e muito frequente eu ver uma uma colher, né? Percorrendo de um lado para o outro, né? Naquelas potes de chás. Então, isso acaba levando propriedades de cada chá para dentro de um. E acaba ocorrendo uma contaminação cruzada dentro desses chás, tá? Então, por isso que optar por um chá lacrado, em que você vai ter data de validade, o lote, fabricação, tudo bonitinho, vai te assegurar sobre se vir a acontecer alguma coisa com você. Entenderam? Então, não estou dizendo aqui, nem falando que você não pode comprar a granel, você pode se você quiser, mas estou te alertando dos riscos que podem ocorrer, ok? Então, é uma preferência minha e também que eu sugiro para as minhas alunas e clientes, ok? Então, o chá verde é recomendado para pessoas que não têm problemas com insônia e hipertensão. Informação importante, tá? Insônia porque ele tem cafeína, tá? Então, se você tomar, você vai ficar à noite aí acordado, então não te sugiro. E hipertensão, porque como ele promove muito essa perda de líquidos, né? Pode ocasionar aí um aumento da sua pressão arterial. Por isso que tem chás que a gente não pode combinar um com o outro. Então, você aprende isso dentro do programa nutricional Afinice, ok? Então, tem chá para cada patologia, tem combinações de chás específicas e tem a quantidade específica também. Ah, esse chá, se eu combinar com esse, vai dar bom? Esse chá com esse aqui, qual a quantidade? Então, tem um limite de plantas que a gente pode combinar no dia, né, Patrine? Isso, tem um limite de plantas, tem a forma de preparo também, que não é igual para todos os chás, cada chá aí tem uma forma específica e tudo isso é ensinado dentro do método Afinice. Exato. E até, inclusive, eu quero dar as boas-vindas, porque eu já vi que teve aluna que entrou aqui, né? Boas-vindas para a nova turma desse ano do Método Afins de Emagrecimento. E a gente já tem mulheres comprometidas de fato, que querem transformar as suas vidas, tá? Então, meninas, a gente falou então aqui de ansiedade, compulsão, de alimentação, a gente falou de chás, de propriedades aí bem importantes, né? Diferenciando também excesso alimentar de compulsão alimentar, que não é a mesma coisa, ok? Falamos de transtornos alimentares específicos que acontecem com a grande maioria das pessoas, que elas confundem muito, ok? Então, essa live de hoje foi para esclarecer alguns pontos importantes quando a gente fala de ansiedade, compulsão alimentar. Quando a gente fala em compulsão alimentar, parece que é tudo igual, mas não é, tá? Então, por isso que saber identificar o que acontece hoje na sua vida é muito importante. É você está exagerando no alimento ou você está, de fato, não selecionando e comendo tudo que está vendo pela frente? Então, isso é um diagnóstico de transtorno alimentar, ok? Já um excesso alimentar, não. Você simplesmente está exagerando porque a sua alimentação, a sua base está totalmente errada. Então, as pessoas muitas vezes até nos falam, né, Patrine? Ah, eu como tão certinho, não sei por que que à noite eu como e exagero tanto. Ué, porque não tá certinho. É porque não tá certo. Ah, eu não sei porque que eu não emagreço, eu como tão certinho. Não tá emagrecendo porque não tá comendo certinho. É bem isso. Se tivesse certinho, algum resultado ia estar Estaria aparecendo, dando resultado. né? Porque alguma coisa está errado aí nesse meio, né? Exato. Então, hoje essa live foi bem esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, né? E lembrando que tem só apenas 2 vagas para o Método Afinice, provavelmente já está esgotada, tá bom? Eu vou encerrar as inscrições agorinha, às 8h47 da noite. Então, seja rápida, o link está na minha bio para você garantir uma das 2 vagas que ainda resta, ok? Eu acho que agora só tem mais uma
pelo sinal que eu recebi aqui, tá bom? Então, gente, um grande beijo, um bom restinho de feriado e um bom restinho de semana para vocês. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.